Olá a todos, vamos começar então o nosso PET 3 com a semana 1, PET 3 de filosofia, terceiro ano, e que nessa semana nós vamos ver um pouco sobre o Rousseau, filósofo principal aí, filósofo suíço, do século XVIII, e dentro da temática ser e dever, nós vamos novamente retomar sobre filosofia política, ver a base do nosso estado atual, de tudo aquilo que depois foi caminhando para várias correntes filosóficas políticas, tanto liberalismo, todas que tem a base da nossa sociedade hoje, né? Então nós vamos aí entrar um pouco fazendo essa distinção de vários conceitos que aparecem na política, que são conceitos relacionados ao Estado, propriedade privada, contratualismo, né, desigualdades sociais, tudo aparece nesse texto, que é do Silvio Galo. Antes disso, só para mostrar, aqui no texto dessa semana não aparece sobre o filósofo Platão, mas para entender e se politizar, para ter uma consciência política melhor, né? Nós no Brasil há uma resistência muito grande, e se a gente quiser, quando nós temos essa vontade de aprofundar em certos assuntos, primeiramente, ao ler a República de Platão, já cria uma base, uma boa consciência do que é a democracia grega, né? Para até mesmo aquilo que é os ideais de um bom governante, né? O Platão ele tem umas frases que são bem impactantes nesse sentido, ó. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então, por mais que a gente fale, eu não gosto de política, eu não quero saber sobre política, política só tem corrupção, certos assuntos, então o preço que a gente paga é sempre ter aqueles governantes do jeito que a gente está. Porque, mas o país é muito grande. As pessoas, eu vejo que na mídia, eu tenho um vídeo lá no canal, se vocês puderem dar uma olhada, é um assunto que dificilmente, nossa, eu vi quase ninguém trata desse assunto, que é relacionar a república com a democracia. O tempo todo a gente escuta falar de democracia, né? Como se democracia fosse a coisa mais bonita que tem, e só ela resolve. Não adianta, eu sempre uso a analogia, por exemplo, na escola, o aluno democrático e aquele aluno que pode fazer o que quer. E aí? Se ele tiver uma restrição ali dentro do horário de aula, ele não poder ficar lá no corredor gritando, por exemplo. Tá cortando o direito dele de ir e vir. Tá vendo? Tá vendo que tem regras, as coisas têm. Isso é a república. A república tem instituições, tem regras. E democracia, você tem direitos, mas tem deveres. A gente tem. Então, o tempo todo você vê pessoas que falam de democracia, mas elas estão agindo, destruindo a república. Pode estar até agindo democraticamente, mas está destruindo a república. Então não adianta, uma coisa depende da outra. O aluno, ele está dentro da escola, ele não pode fazer o que quer, né? Então veja um vídeo lá que eu explano um pouco melhor isso. E é algo que a gente vê muito pouco se falar nisso, na relação entre democracia e república, né? Por que eu estou falando isso e ressaltando Platão? Para a gente entender os filósofos modernos, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, todos esses outros que vão aparecer no campo da filosofia política, todos esses conceitos, a base é entender desde a democracia grega, né? Então, nesse texto que nós temos aqui, a gente vai ver a distinção que
Jean-Jacques Rousseau ele tem uma visão do homem natural, né, para se formar o estado natural. O homem natural é aquele sozinho, né? Antes do estado, esse estado moderno que nós temos, que procura defender as liberdades, proteger o indivíduo. O indivíduo é uma expressão própria da filosofia moderna, né, do estado moderno, porque antes, para Jean-Jacques Rousseau, o homem naturalmente ele era bom, a sociedade que vai corromper ele depois. Para o Thomas Hobbes, é o contrário. Nós vivíamos em estado de guerra, cada um para si, Deus para todos, e a sociedade depois que vai organizar, que vai ajudar a esse homem ser livre, ser igual, a proteger sua propriedade privada, né? Então são conceitos interessantes que é bom a gente contrapor. Na internet você vai achar não só esses dois, mas como outros também, John Locke, quadros comparativos que mostram os conceitos de contratualismo, propriedade privada, estado natural, sobre o estado natural do homem, depois o estado como forma de organização social. E você vai ver comparações nesse sentido, né? Então o texto ele vai explicitando esses conceitos. O contrato social, que é o contrato, igual nós temos aí o conceito de contrato, duas pessoas têm direitos e deveres, né? Se quebrar o contrato, então quebrou aquilo que os dois tinham de acordo, né? Então o indivíduo, ele para cada filósofo ele tem uma concepção nesse sentido, mas a maior parte entende que para você deixar o Estado cuidar das suas coisas, ou te proteger, ou dar saúde, educação, aquilo, você também não pode sair aí. Você tem que restringir a sua liberdade também, né? Agora eu não posso sair matando qualquer pessoa, criando qualquer confusão. A gente sempre fala, isso vai dar processo. Processo por quê? Porque você não tem direito de fazer isso, porque você deixou o direito para o Estado. Então isso é um contrato. Você restringiu a sua liberdade para o Estado fazer a parte dele, né? Se o Estado não faz, então tem algo de errado. Um contrato, nós temos direitos e deveres, o Estado tem direitos e deveres também, né? Então são os elementos principais que aparecem nesse texto, né? Depois nas atividades nós vamos ter 4 questões aí. Uma é só de marcar, né? Do Jean-Jacques Rousseau, que vocês vão perceber lá no texto. Para o homem, para Jean-Jacques Rousseau, o homem naturalmente ele é livre, ele é bom, né? Então, para que o homem viva sua natureza boa, livre e feliz, o que o Rousseau defende? Aparece lá no texto sobre isso. Na segunda nós vamos ver qual que é a diferença, e vocês vão achar em vários quadros, eu vou ter 2 aqui, quadros comparativos, mas no texto apresenta ali, eu já até grifei lá, qual que é a diferença entre a visão de Estado para Jean-Jacques Rousseau e a visão de Estado para Thomas Hobbes. Defina a origem da desigualdade e a origem da propriedade de acordo com o texto. Eu dei uma grifada lá no início, onde vai aparecer a origem, como que a desigualdade social, como que ela aparece, e a origem da propriedade privada, como que aparece também. O Rousseau. Aqui nós temos no texto uma comparação de visões de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes no início, mas o texto ele é direcionado o tempo todo na visão do Jean-Jacques Rousseau, né? Então, para ele, como que é a origem da desigualdade e a origem da propriedade. E a definição de Estado para Rousseau, que a gente viu lá e aparece na segunda questão, ela é aplicada em nossa sociedade hoje? Então, você vai explicar com as suas palavras se você percebe que essa visão de Estado que Rousseau tem, o Estado, aí tem vários outros elementos aqui, né, que nós vamos ver ao ler o texto. Num primeiro momento aqui, o estado natural da pessoa
ela é boa. Nós estamos sempre, nós somos livres, somos bons quando estamos fora do Estado. A hora que a gente entra no Estado, o Estado muitas vezes ele corrompe a gente, né? Por várias questões que vão aparecer aqui. Então é muito interessante esse assunto, porque não é só na área de filosofia que vocês vão sempre voltar. E é bom a gente saber bem distinguir esses autores, né? E vários outros que aparecem também aqui, nesses conceitos de propriedade privada, contratualismo, liberdade, Estado natural, Estado civil, Estado de direito, porque para entender depois todo o século XVIII, XIX, em várias concepções, tem que ter essa base aqui filosófica para entender. Então muitas pessoas querem discutir política e não entendem essa base filosófica, então fica com dificuldade nisso. Então aí a gente fecha a nossa semana, né, semana 1, e terminamos por aqui nesse assunto. Espero que os alunos possam também ler aqui o texto, entender, e até a próxima aula a gente continua com o assunto. Um abraço a todos.